noite. Abrir meu Facebook aqui. Ele que iniciou. Deixa eu entrar. Lembrando que a água, né? O Evangelho. Boa noite, Cláudia, Suzete, Vânia. Vou guardar um pouquinho. Vou separar umas leituras que eu quero fazer. 22. Noite 322. Vou colocar um som aqui de fundo que parou porque chegou a mensagem. Acabou fechando, tudo bem. Será que se eu... Desculpa, pessoal, deu uma paradinha aí, mas já voltou. Hoje eu vou falar sobre, como eu falei, sobre condicionamento, um tema que eu já falei com vocês algumas vezes, mas vou pensar em algumas outras perspectivas, tá? E também vou esclarecer o porquê eu estou falando sobre isso. A música não vai continuar hoje, não tem jeito, mas tudo bem. O pessoal acho que já concorda o suficiente, né? E hoje eu queria começar falando com vocês sobre, primeiro lembrando, né, qual que é o processo da doença, né, segundo o Espiritismo, segundo algumas outras obras que a gente lê por aí. Não só do Espiritismo, mas espiritualistas, né? Que a doença, na verdade a gente está ali sempre se alimentando de energias que vêm do céu, o fluido cósmico universal, o Ergone e vários outros nomes que são dados aí por diversas interpretações diferentes, aí por culturas diferentes. E quando a gente recebe essa energia ela tem muito a ver com o divino, né? Com a lei natural, que é a primeira lei lá das 10, né? Na verdade a base das 10 leis que Kardec descreveu no livro dos Espíritos, no livro 3, que é a lei de Deus. A lei de Deus é basicamente a lei que determina se nós vamos ficar doentes, se nós não vamos ficar doentes, né? A lei que rege o ser, o que devemos fazer, o que nos torna saudáveis, o que nos torna felizes, o que nos torna, né? O que temos, né? Então, a partir dela tem várias outras leis aí que descem. E o que ela diz, né? Ela fala muito sobre serenidade, amor e etc. E que Deus é bom e é justo. Então, se a gente agir de acordo com isso, a gente vai estar saudável, a gente vai estar feliz e etc. Então, partindo desse pressuposto, né? Que eu sigo essa lei de bondade, de justiça e de amor. Então, falando dos nossos corpos, falando rapidamente, a gente tem o nosso corpo físico aqui, tem o duplo etérico, que vem logo depois dele, que é praticamente um molde dele, né?
Aí vem um corpo que se chama perispírito, que é esse corpo que a gente vai andar aí no mundo espiritual, tá? É um corpo mais emocional, nele as emoções se manifestam mais, então suas emoções ficam muito evidentes nesse corpo. Depois disso vem o mental, o concreto, que é o raciocínio, a inteligência, e um pouco acima dele vem e com processos de ligação já com níveis superiores ali de, por exemplo, a questão da arte, essas pessoas que descobrem coisas, que tem esses tipos de, né, parece que ele estava lá estudando e aprendeu alguma coisa nova, mas a gente sabe muito bem que tudo que existe aqui nesse mundo já existiu no mundo espiritual, né? Foi criado lá antes. Então, quando você, dependendo do tipo de conexão mental que você tem, você acaba criando uma conexão através do seu mental abstrato, né? Uma criação mais criativa com esses planos mais elevados, e você começa a ter esse tipo de intuição. Pode ser que você descubra, né, como dizem por aí, alguma coisa nova, mas na verdade você vai servir você vai ter se preparado e vai servir de ferramenta para que conhecimentos do lado de lá venham para o lado de cá, mas precisamos estar preparados. Isso é bem entendido se vocês lerem o livro dos Espíritos, que muitas vezes a forma de conectar dos Espíritos ela vai se adaptando à condição dos médiuns da época, né? Então, às vezes escrita, às vezes leitura, que é falado uma língua diferente, tudo isso vai depender também do equipamento mediúnico ali que ele está usando como forma de se comunicar. Então, partindo desse pressuposto, eu estou recebendo essa energia do alto, né? Lembrando, esse meu mental abstrato, criativo, que me diferencia dos animais, ele às vezes não está tão conectado com coisas boas, ou seja, a minha criatividade não está sendo usada de forma boa. E eu gosto de ressaltar isso, que é muito interessante, né? Que o seu processo criativo, quando ele está deturpado, ele te deixa doente. Olha que ferramenta interessante, né? Então você está com... Você é uma pessoa que dentro da sua imaginação se acha superior aos outros, certo? O que isso vai causar? Na hora que isso entrar, isso é uma mentira, certo? Isso não é a verdade, não é a lei de Deus. Então essa energia vai entrar um pouco deturpada nos seus corpos do seu corpo mais sutil ali, o mental abstrato. Aí quando a gente chega no seu corpo emocional, o que isso vai causar, né? Aí vamos falar daquele medo egóico, né? O medo egóico é o seguinte: por exemplo, eu estou aqui fazendo uma palestra e vamos dizer por exemplo, alguém está me julgando, aí, o Daniel é muito confuso, etc. Aí o Márcio faz no outro dia, essas histórias do Márcio eu não gosto. Aí o Carlos fala, também critica o Carlos, e isso vai fazendo subir a régua, né? E o dia que você vai falar em público, você tem que ser melhor do que todas essas pessoas, e isso gera o quê? Medo. Então você estava ali vaidoso, julgando todo mundo, né? Aí isso criou um medo em você, porque quando você vai se expor, você tem que ser melhor que todos eles, né? Então isso te trava. E aí, nesse corpo emocional, então, ou seja, a vaidade, o medo gera o quê? Eu não quero me expor. Isso vai me gerar raiva, né? Porque quando alguém me força a se expor, eu vou ficar com vergonha e vou ter raiva, né? Então, esse caminho a gente tem que começar a entender, né? Então, isso vai gerar problemas no meu corpo emocional. E depois disso, vamos dizer que você está ali louco para fazer uma palestra, só que o seu medo não deixa. São bloqueios energéticos, né? Isso desgasta, isso faz com que você fique mais cansado, você não consegue, né, vamos dizer, atuar naquele seu sentido de vida. Então, bloqueios energéticos. E isso, um dia, com o tempo, se acumulando, você fugindo daquele enfrentamento, etc. Às vezes, ao longo de encarnações, isso pode virar uma doença, né? Isso provavelmente vai virar uma doença, de acordo com o grau que isso chegar, isso vai virar uma doença do seu corpo somático. Então, falando sobre isso, né, partindo desse... tiveram duas coisas que aconteceram comigo esses dias que me fizeram lembrar alguns motivos que parece que a gente estão claros pra gente, mas às vezes não, né? Eu tava assistindo um vídeo de um atleta. Esse atleta, eu não vou citar o nome porque seria maledicência, mas esse atleta, apesar de ser um bom atleta, ter bons exemplos, ele é uma pessoa extremamente difícil, muito dona da verdade, né? E eu assisti muito antes de dormir. E aí, um dia que de repente,
eu durmo e, cara, eu tive um sonho, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais consciente, ele tava na minha casa. E minha mãe tava brava com ele. A gente foi na casa dos meus pais, minha mãe ficou pé da vida com ele, não sei, porque ele era muito dono da verdade, minha mãe era meio atravessada, eu fiquei incomodado com aquilo, situação constrangedora, e ele ficava e não ia embora a noite inteira. Daí eu falei, caramba, né, eu tô me condicionando. Aí eu lembrei da questão dos reflexos condicionados, né, para dar uma retomada, porque a gente às vezes, principalmente nesse momento de pandemia, você fica um pouco, às vezes, não sai à noite e tal, e começa a assistir coisas e consumir mídia, e às vezes tem algumas conversas que às vezes você não, por exemplo, não consegue falar com aquele seu amigo que te traz ideias boas, tal, então a gente começa a mudar um pouco a rotina, e isso que a gente não deveria às vezes, né? E eu fiz isso. E como é que é, né? Eu já falei como é que ele acontece, né? Como se falava foi na experiência de Pavlov, né? Que vocês vão encontrar no livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, onde fala do experimento que foi feito, que cachorros eram alimentados primeiro, né? E depois, toda vez que se alimentava o cachorro, tocava o apito, né? Primeiro tocava apito, não acontecia nada. Aí começou a alimentava, tocava apito. Tocava apito, desculpa, alimentava. Tocava apito, alimentava. E o que se percebeu foi que, apitando, os cachorros começaram a salivar. Então tem alguns reflexos que nós temos que são incondicionados. Por exemplo, a vontade do cachorro de comer é incondicional, assim. Ele já foi, na verdade, isso já veio com ele de outras encarnações, etc, né? Isso é natural, né? Você não precisa ensinar, ó, comida, tal. O cachorro ele vai comer, né? Agora a questão de você apitar e ele salivar seria um reflexo automático que foi ensinado para o cachorro, né? E isso começou a ser levado, né, nesse livro, O Mecanismo da Mediunidade, se fala de várias questões onde começou a ser levado para a questão mediúnica, para as interações entre os espíritos, né? E começa da seguinte forma, né? Ele começa já dando uma... Deixa eu pegar aqui os reflexos condicionados. Uma primeira definição que é o seguinte, ó. Corrente de elétrons mentais, aqui que é interessante esse trecho. Dentro de certa analogia, temos também correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles, à maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, excessivamente carregados, lhe afeiçoem a natureza. E aqui ele continua explicando, e quando ele está falando desses campos energéticos, ele está falando de pensamento, tá? Então, fala-se muito nesse livro de ondas destrutivas. Então, o que acontece? Começa a ter aqueles tipos de pensamento, encarnados, desencarnados, e principalmente desencarnados, porque daí não conta nem a questão do espaço, e também encarnados, né, nas ondas de pensamento, começam a se aproximar de você. E essa energia, né, esse pensamento, ele começa a se potencializar, né? Então, além de eu estar emitindo já esse pensamento que já vai fazer mal para mim, eu potencializo ele criando uma comunhão aí com esses desencarnados que pensam da mesma forma que eu, tá? Então, como é que isso acontece, né? Aí ele começa a falar aqui de certas correntes aqui indutoras no lar. O que acontece com o seu filho, né, quando ele é jovem? Até os 7 anos, isso falando fisicamente e falando espiritualmente, o espírito tem um processo em que ele vai assumindo devagarinho uma identidade, tá? Tanto que chega na adolescência a gente não entende porque que o filho ele é tão difícil às vezes, né? Porque o que acontece? Você conseguiu ir induzindo ele com educação e várias coisas ao longo da infância dele. Aí tem um momento que vai se consolidar a chegada daquele espírito velho, que tem várias manias, que tem vários hábitos, que tem várias crenças, e essas coisas se confrontam. Então tudo que você ensinou ali, tem que ensinar, tá? Tem que tentar induzir ao caminho legal, mas isso vai gerar um confronto com tudo que já foi aprendido. Então ele fica nessa fase complicada, todos nós passamos por isso, tá? E quanto menos evoluídos, nós, no mundo de provas e expiações,
temos vários conflitos. É isso que a gente vem resolver. Então, quando no lar assim dos pais, essa parte é muito interessante, porque você consegue condicionar muito o seu filho até os 7 anos, principalmente. Se fala que a criança está numa onda, que é a onda teta. É como se ela tivesse, por isso que ela é meio fantasiosa nessa fase. E quanto mais baixa a frequência, por exemplo, se eu estou em beta, né, como a gente fala assim, a onda de frequência mais rápida, que é aquela onda agitada, quando eu estou tendo uma discussão, é quando você está tendo aquela discussão que você nem ouve o outro, você simplesmente rebate, você não absorve. Agora, quando você está em alfa, e aí quando você está em teta ainda, você está com uma frequência bem baixa e você absorve muita coisa. Tanto que às vezes você pensa, a criança não está ouvindo, ela não está prestando atenção, está absorvendo tudo igual uma esponja. É uma fase onde você pode ensinar muito seu filho. E o que a gente tem feito hoje em dia, terceirizado muito, né? A gente perde essa oportunidade, né? Então a gente busca numa escola, etc. E agora com a pandemia a gente está aprendendo muito. Não que seja culpa das pessoas, não. É uma rotina mundial que se adotou e virou um automatismo. Não estou aqui para julgar, mas é uma realidade, né? Todo mundo percebeu isso com a pandemia. Começa a ficar perto do filho e várias fotos de brincadeiras das crianças amarrando os filhos, né? Deixando os filhos dentro de uma gaiola, né? Umas brincadeiras que a gente vê aí, não aguenta os filhos, né? Então, você vê, né? A gente brinca, mas se a gente for ver é uma situação bem delicada, né? Que nós somos responsáveis por eles e não aguentamos ficar perto deles, né? E a gente tem que aprender, né? A renunciar, né? A abrir mão do nosso tempo, da nossa paciência, das coisas que a gente tem que fazer para cuidar dessas crianças, é a nossa responsabilidade. Então, um centro indutor muito forte é o lar. Educação no lar. Depois, outros centros indutores, amigos, escola. E aí o que acontece? Ele fala muito sobre as ondas, né? A gente tem que acostumar a conversar com nossos filhos desde o começo, tá? E parar de viciar em tablets, etc. Outro dia eu falei com vocês sobre a dieta qual é o nome do hormônio? Dopamina, tá? O que acontece, né? Explicando para vocês. Nosso corpo, ele se acostumou hoje em dia. Você quer assistir um desenho, etc, ele tá aí, você coloca ali no celular, tá passando. Então a gente está acostumado e a gente quer um presente, a gente ganha presentes ao longo do ano, as crianças ganham. Eu ganhava só no aniversário e Natal, e não tinha esse negócio de ficar ganhando presentinhos, né? E o que acontece? A criança se acostuma muito, né? Porque a gente compensa por não estar presente, a gente acaba tendo que compensar, dar um tablet para a criança ficar quieta, né? Então ela se acostuma a ter tudo que ela quer na hora que ela quer, e esse consumo excessivo de informação faz com que ela se acostume com muita dopamina, e o corpo, o que ele faz? Ele se protege desse excesso, porque todo excesso é ruim. Então ele reduz o receptor, então você precisa de mais dopamina, ele precisa de mais estímulo, e aí como é que você vai sentar numa sala de aula e ouvir o seu professor falando com calma, né? Como é que você, então, fala dessa incompatibilidade de ondas, onde a onda do professor está ali, calma, ali, né? E o aluno está acelerado, querendo brincar, querendo ver mais coisa, né? Não tem mais graça ficar ouvindo o professor. Eu vejo o vídeo o dia inteiro do que eu quero, é difícil. Então a gente tem que acostumar desde o princípio a conversar com os nossos filhos com calma. Não simplesmente dar bronca, mas fazer eles entenderem o porquê de que pode fazer isso ou não. Ter aqueles momentos sem tablet, dar uma desviciada neles, determinar os momentos que eles usam isso, né? Para descondicionar isso e reduzir essa necessidade de tanto estímulo, para que ele possa sentar numa sala de aula e assistir uma aula da forma adequada, tá? E outros pontos que ele toca no livro, né? Aí ele fala: amigos, espíritos, professores precisam estar sintonizados. Essa foi uma anotação minha, né? Somos todos médios, né? Somos todos, assim, médios. A cada passo, refletores das forças que assimilamos por força de nossa vontade na focalização da energia mental. Olha que interessante, né? Tudo que você quer que cresça na sua vida, né? Que você quer que se desenvolva, você precisa focar nisso, né? Dar atenção, e depois você tem que manter essa atenção. Isso que fala do condicionamento, tá? Por que as coisas às vezes não dão certo, né? Eu peço, por exemplo, a gente está aqui fazendo esse momento de conversa e a gente faz um pedido especial. E isso não acontece. Por quê? Aí a gente volta para o reflexo condicionado. O que a gente faz depois que a gente termina a prece, né? Quando a gente vai vir para o centro, por exemplo, dia de trabalho, a gente se alimenta de uma forma diferente, tenta condicionar a mente, acorda fazendo o evangelho,
vai pro centro com calma, tal, né? O cara te fecha, você, tá tudo bem, né? Não estressa, né? Não é hora. Aí na hora que você já sai diferente, né? Já sai, a gente tem que manter esse condicionamento ao longo dos dias, porque é isso que a gente está pedindo, não é só o pedido na hora da prece, certo? Então você tem que ter, como fala assim, o que impulsiona isso também é a sua vontade, é o querer mudar, e você tá o tempo todo ali fazendo a vigilância dos pensamentos, porque querendo ou não, a gente ainda está em certos ambientes onde a gente tem que aprender, e como diz no livro dos Espíritos, algumas tentações, como paixões e vícios, elas realmente existem para nos testar, tá? Elas existem isso não é à toa, tá aqui porque a gente precisa. Então a gente vai chegar em casa, a gente vai ter uma pessoa que a gente tem problemas, um pouco de relacionamento, ou essa pessoa também, você está querendo aí melhorar, às vezes, a sua forma de pensar, o seu condicionamento, e essa pessoa não está. Então ela vai ligar num canal de funk ali, uma música, não querendo denegrir, mas assim, não é uma música adequada. Eu tinha até deixado um solfejo tocando aí, e existem alguns estudos que falam, tá, sobre essas frequências sonoras que fazem bem pra gente, e muitas dessas músicas estão em frequências que te jogam, né, para baixo, assim, vamos dizer, mentalmente, vibracionalmente. Então, os instrumentos deviam ser melhor, tipo, você conseguiria fazer como é que chama? Esqueci agora, mas você consegue mudar essa frequência na hora de você preparar o instrumento, né, para tocar. Você consegue deixar ele em uma frequência mais adequada, para ondas mais elevadas. Então a música que você ouve, isso é importante, essas frequências solfejo são frequências boas. Os instrumentos deveriam ser adequados para tocar mais ou menos nessa frequência, tá? Notas nessa frequência. Então, outro ponto que ele toca é a gradação das obsessões. Ou seja, eu vou me condicionando e eu vou enfiando cada vez mais o pé nessa obsessão. É como vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que vocês saíram, aí você está num lugar e viu, né, um moço ali, viu um homem bonito, começou a conversar com ele, aí, pô, um cara educado, você já decidiu, né, eu vou ficar com ele hoje, né, vou querer conhecer ele melhor. Aí de repente ele vai lá, enfia o dedo no nariz na sua frente e joga fora ali, cara. Você na hora, você, né, vou no banheiro, some, né, e você desiste. E outra situação, né, seria, né, que no Neurovox até o Pedro fala, que é vamos dizer que é o seu marido ali. Vocês estão 15 anos casados, tem 3 filhos, ele senta na mesa ali, você está comendo e dá aquela cutucada no nariz e joga. Você no máximo vai falar, fulano, não coloca a mão na comida aí, né, que eu tô comendo, né? Que nojo, né? Aí, e a vida continua. Porque isso é a mesma coisa com os hábitos, tá? Conforme a gente vai se acostumando, se condicionando, repetindo, cada vez fica mais difícil largar. É como o vício do cigarro. Vocês podem ver, se a pessoa fuma 20 anos, 30 anos, cada vez vai ficando mais difícil você largar. Então, a gente tem que parar aí, entra num ponto muito importante, tá? A gente planeja muitas coisas, muitas mudanças, e a gente está aqui fazendo essa conversa, e você resolve que amanhã, depois, semana que vem, você vai começar a se condicionar de uma forma mais adequada. Mas aí entra na questão, planejar é muito fácil, mudar é difícil. Quantas vezes a gente não planeja, né, e não muda? Então, a gente tem que começar agora. E nada melhor do que para condicionar a mente, a gente está aqui fazendo uma reflexão sobre questões espirituais, a gente vai fazer uma prece, a gente vai se elevar. Leva isso pro resto da noite, tá? A mudança ela tem que ser agora. Ficar planejando, como eu falei, outra coisa que vicia é aquele alívio, né? Porque você vai começar uma mudança, a mudança ela tem um certo desconforto. Então, você vai lá, né, fala, vou deixar para amanhã, aí você relaxa. Aí eu vou deixar para amanhã e relaxa de novo. E aí isso vai viciando, né? Porque você cria aquela tensão, vou ter que mudar, vou ter que mexer, vou gastar energia e pum, desiste. Então você tem que usar com muita força a sua vontade, você tem que querer muito, né? Isso que o Espiritismo fala, né? Então eu tenho o meu raciocínio agora, né? Eu planejo essa mudança, mas eu tenho que ter vontade para mudar. E por que é tão difícil mudar, tá? E aí você vê, você muda de ideia assim, e você não consegue se acostumar. Eu vou dar um exemplo para vocês, a questão da dieta. Vamos dizer, você vai fazer uma dieta, você vê que seu corpo vai pedir muito, assim, se você cortar o açúcar, ele vai pedir muito açúcar, ele vai pedir para você voltar a comer, que você está perdendo calorias, você está emagrecendo. E por que isso acontece, né? Porque a gente começa a falar daí dos corpos espirituais, eu tinha feito um desenho, eu tirei.
mas nesses níveis que eu falei, né, a gente sabe que os corpos, cada vez, conforme vai descendo o nível até esse somático, é o mais denso que tem. Energia lenta. No emocional, um pouco mais rápido, bem mais rápido, né? Mental abstrato, mental concreto, bem mais rápida, e abstrato é uma velocidade absurda. Então o seu processo criativo de tomar a decisão, de mudar a ideia é muito rápido. Só que, como a doença, os bons hábitos ele vem de cima para baixo. Então você tem que ficar um bom tempo vibrando nesse condicionamento para que o seu corpo físico reflita isso. Você não criou a doença do dia para a noite, você não vai criar os bons hábitos do dia para a noite, tá? Então, o que acontece? A princípio, as suas células ainda não estão vibrando de acordo com isso. O seu corpo vai se desesperar, ele vai baixar seu metabolismo, fala assim, você quer emagrecer, ele joga o metabolismo lá embaixo, não vou gastar mais energia, você fica cansado, e o seu corpo querendo lutar com aquilo, e ao mesmo tempo você fala, mas nossa, mas se eu emagrecer é bom para mim, por que meu corpo não quer isso? Porque você ensinou ele errado, por encarnações e encarnações, ele está se protegendo, porque ele está acostumado com aquela pessoa que come toda hora que precisa, e fica mandando essa informação de que comida é bom, e etc. E uma coisa acaba apoiando a outra, depois com o tempo, depois que você ensina tão bem o seu corpo. Só que o seu corpo não foi feito para comer açúcar até você explodir seu corpo. Foi feito para quê? Foi feito para você ter equilíbrio, né? Comer o que você precisa, né? Ter os pensamentos mais adequados. Então, conforme você começa a condicionar a sua mente com esses pensamentos melhores, com esses hábitos melhores, aos poucos, da mesma forma que foi o vício, seu corpo vai começar a se acostumar com isso e vai começar a vibrar mais adequadamente. Mas tem que ter vontade, não é fácil. Isso é a prova que a gente vem experimentar. E olha que legal, né? Ele fala assim, Deus é muito perfeito nessa criação, né? A sua criatividade ela é muito poderosa. Então, enquanto você não tem controle sobre ela, ela machuca você mesmo quando você tem ideias ruins, tem essas, né? Então, a partir do momento que você tiver condições, aí sim você vai se despojando desses corpos e vai começar a criar em níveis mais altos, em níveis mais, né, de mais responsabilidade, mais elevados, porque você vai estar pronto, né? Aí a hora que você parar com esse mecanismo de ficar se punindo cada vez que você não sabe usar essa criatividade, é porque você vai estar pronto para missões mais, né, mais elevadas, mais complexas. Aí ele fala também aqui, ó, de um tema, mediunidade ignorada. Aqui, ó, que é, por exemplo, quando a gente esquece dessa condição que a gente tem. A gente está mediunizando e não é só entre desencarnados e encarnados, mas também encarnados com encarnados, tá? Então você está numa roda de amigo e você às vezes é espírito e começa a puxar, você sabe de tudo isso que o Kardec ensinou e começa a puxar um assunto, uma maledicência, e aí você contamina todo esse ambiente, né? Você está ignorando essa questão né? Então, tá certo que as pessoas que estavam ali nessa roda, elas tinham também uma abertura, né, para essa questão que você criou, né, para essa onda magnética que você criou. Mas a responsabilidade é sua, a gente não pode ignorar isso, tá? Então, por isso que a gente tem que orar e vigiar, porque em todo momento a gente começa a puxar assuntos que não deve, e a gente começa a, por exemplo, compartilhar vídeos que não deve também no WhatsApp, tá? Receber um vídeo não é adequado, não fica repassando, já vai ter um monte de gente que vai fazer isso, né? Eu sei que às vezes parece que é engraçado e tal, mas a gente tem que começar a esquecer. E por que eu falei muito, né, desse ponto, né? Desse ponto, porque eu comecei a ler Os Mensageiros do André Luiz e tem o começo eu achei muito interessante, que é uma coisa que acontece, eu acho, com todo mundo que faz escolas de aprendizes e começa, vamos dizer, a mudar o caminho, né? André Luiz começa a falar que ele entendeu, né, ele já tinha passado, né, pelo Nosso Lar, é o segundo livro, e ele entendeu toda a questão, ajudou a família, né, ajudou a esposa que está com um marido, que é um segundo marido, né, que de cara ele ficou com muita raiva, e começou a entender esse processo de ajudar, de trabalhar e tal. Só que, mesmo assim, ele ainda, de vez em quando, ficou um vazio nele, dessas coisas que eram preenchidas por exemplo, com esse amor de família, de ter as pessoas, ele bebia, né? Ele tinha outras coisas, então ele tinha esses prazeres na vida, vícios, etc.
E tudo bem, ele começou a se livrar deles, ele perdeu o interesse, mas ficou um vazio. Agora, como é que eu vou ter prazer, né? E o conselho que eles dão, é você persistir na caridade para você começar a sentir os benefícios dela. E olha que interessante, quando a gente conecta com aquela outra ideia de que o mental vai refletir no espiritual depois que eu mantiver um tempo de vibração, ou seja, quando você come, você vai engordando, e quando você faz uma dieta, você tem que permanecer um tempo em dieta para você ter um corpo melhor, mais magro, sentir melhor, né? Demora um pouco. E a mesma coisa para esses pensamentos começarem a refletir no seu corpo, você tem que passar um pouco mais de tempo. Então, o que eles indicam, trabalhar, fazer caridade, estudar coisas elevadas, vai ouvir uma música, né, vamos dizer, aqui seria alguma coisa clássica, etc. É difícil se acostumar, é difícil, porque a gente já viciou nessas outras, tá? Mas uma coisa que me deram a dica já uma vez, e eu ainda não fiz, tá? E eu gosto, na verdade, de música clássica, assim, dependendo da música. Mas falam que se você assistir ela pessoalmente, é impossível não gostar, tá? Eu, às vezes, botando um fone, ouvindo bem, assim, eu consigo gostar, pra falar a verdade. Mas tem algumas que pra mim são um pouco difíceis também. Mas mudar o tipo de música que você curte, etc., ajuda a condicionar melhor o seu cérebro. O tipo de coisa que você lê, o tipo de conversa que você tem, né? Como falam, parar de conversar sobre pessoas, principalmente as que não estão presentes, e começar a conversar sobre ideias, né? Isso é um hábito muito saudável, ajuda a condicionar. E aí, então, quando a gente fala de emancipação da alma lá no Livro dos Espíritos, foi o que aconteceu comigo. Eu estive condicionando minha mente, né? Voltando para aquele assunto que eu falei que estava assistindo muitos vídeos de uma pessoa específica, tá? Que é um pouco vaidosa, apesar de ter muito para contribuir, mas é vaidosa, isso é muito evidente. E eu comecei a sonhar com ela porque eu condicionei meu cérebro, então minha corrente mental estava conectada a isso. Eu fui dormir, provavelmente nessa noite eu me desdobrei porque foi um sonho bem lúcido, tá? E ele estava comigo, trouxe ele para casa, eu me conectei, né? Então, agora, a partir de hoje, depois que eu tive esse sonho, que foi exatamente ontem, engraçado, né, que eu vim falar aqui hoje, daí eu até mudei o assunto que eu ia falar, porque eu quis falar sobre isso. Então, eu falei, eu tenho que voltar a condicionar melhor minha mente antes de dormir. E eu preciso respeitar o sono também, né? Eu não devia estar vendo vídeo, eu devia estar lendo um livro, desligando o celular, né? Fazer uma oração e descansar. Eu falo tanto pra vocês, mas eu andei dando uma vacilada aí durante algumas noites, tá? E aí acarretou nesse sonho bem desagradável e bem nítido. E quando a gente fala de emancipação da alma, quando Kardec fala, existem algumas fases. Vocês todos já devem ter tido algum sonho em que, por exemplo, vocês se sentiram muito presentes, assim, como se vocês estivessem acordados lá. Vocês também já devem ter tido sonhos em que vocês estavam lá, mas vocês estavam meio no instinto, assim. Parece que às vezes coisas erradas que você fazia, você fez de novo. E tem sonhos que simplesmente são imaginários, tá? Então, às vezes, você desdobra num nível meio sonambúlico. E aí você fica meio instintivo, sabe? Você vai para onde sua mente está conectada, tá? E você faz ali o que você faria no seu modo automático, vamos dizer. Então, a sua oração, o que você ora e vigia durante o dia, às vezes você evita, você não evita nesse sonho. E isso é aprendizado, tá? Às vezes acontece isso comigo, que eu acordo, pô, não superei aquilo ainda, né? Isso tudo depende da perspectiva. Você pode ficar se punindo, eu ainda faço isso, mas você pode, pô, ainda não, preciso pensar, refletir um pouco mais sobre isso, trabalhar um pouco mais esse ponto, né, para ver o que eu consigo mudar. Então, falando da mediunidade, reflexo condicionado, nós precisamos nos condicionar com prece, com oração e etc. Antes, por isso que quando a gente vai fazer um trabalho, sempre vai ter a gente vai ter um pré-trabalho ali, vamos dizer. A gente chega meia hora antes, faz uma oração, se prepara. Durante o dia você se prepara, você come de forma adequada, etc. Como eu falei para vocês, e você tenta manter, né? Às vezes no trabalho a gente dá uma escapada ali, mas tenta manter ao máximo naquele dia uma serenidade. E tinha que ser rotina, né? É como a alimentação,
é como eu falo, a gente tem que fazer as coisas por partes, né? A alimentação eu consigo. Por exemplo, eu não comia carne no dia de trabalho, agora não como mais também. Isso eu consigo. Mas outras coisas já são bem difíceis para mim. Então, vai por partes, né? São pequenos passos. É como eu estava ouvindo Osho ontem, né? E um viajante estava reclamando que ele estava viajando à noite, ele estava com uma lamparina e ele só conseguia ver tipo 4 passos à frente. Ele falou, não tem problema. Se você conseguir ver um passo à frente, você dá esse passo, você vai ter luz pro próximo. Então, ou seja, você não precisa parar de andar porque você não tem um horizonte, não. Você vai andando, a vida é um processo, ele é lento. A gente tem que aprender isso. É assim que o espírito cresce, né? E fala também da psicometria, tá? Que muitas pessoas, por condicionamento, né, já estão tão condicionados a isso, já trabalharam tanto, que eles conseguem expandir alguns órgãos ali que nos conectam com os espíritos e fazer diversos fenômenos mediúnicos, como usar diversas partes ali do seu corpo, do seu psicossomático, né, vamos dizer, do seu corpo, às vezes um pouco mais, se conectar, por exemplo, no seu ouvido um pouco mais etérico ali, ouvir coisas do outro lado, ter uma conexão, uma intuição e etc. Isso porque as pessoas já se condicionaram há muito tempo, tá? E olha que interessante. Falando em condicionamento, eu fui procurar o capítulo que fala sobre a prece. Deixa eu descer aqui, deixa eu ver onde é que eu deixei. A prece lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ao invés de ler o Espiritismo, eu vou ler um trecho que tem a ver, tá, com o que a gente está falando agora. Esse cara aqui, tá? E um trecho que é legal aqui também das leis morais, tem um capítulo 2 que fala de adoração, né? Que é como você se conectar a Deus. Ele instrui como se conectar a Deus, né? A pergunta 654 é muito interessante, ó. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Ou seja, né, é a sua intenção. Essas cerimônias e etc. não vão querer dizer nada, tá? Alguém perguntou sobre sonhos reveladores. Pode ser, a Roberta respondeu. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Porque o que acontece com a intuição, né? Quando, até Profetas, então um livro que fala sobre intuição bastante, que é Leadbeater, né? E às vezes Chico Xavier e alguns outros falam de algumas intuições. Existe um grande plano, né? E algumas coisinhas vão... É como a sua vida, né? Tem uma fase determinada que você vai morrer, às vezes, ou uma doença que você vai ter. Só que tem o seu livre-arbítrio que pode mudar alguma coisa. Por exemplo, você faz tanto bem que às vezes você não precisa passar por aquele mal. E assim por diante. E a civilização, principalmente no mundo de provas e expiações, ela tem tendências muito... Assim, quanto menos evoluído é o ser, mais fácil você prever o que ele vai fazer, certo? Se você pegar um cachorro bravo e colocar outro cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai atacar outro cachorro. Então, se você pega duas nações extremamente atrasadas, elas vão se cruzar em algum momento, em algum lugar, elas vão entrar em guerra. E isso acontece com a gente também. Então, às vezes, é possível ter uma certa previsibilidade de alguma coisa que vai... Porque, assim, às vezes você está mentalizando, como a gente falou do condicionamento, você está mentalizando, você vai encontrar com alguém. E ele está mentalizando também que ele vai encontrar com você. E às vezes você tem uma rixa. Então, isso já começa a entrar em confluência, e às vezes você vai sonhar com ele e você vai ter alguma ideia ali, que na verdade é o que vocês dois imaginam que vão fazer, se a gente for pensar no condicionamento, né? Então, se vocês tiverem uma intenção ruim um com o outro, pode ser que vocês se encontrem aí durante a noite, etc, né? É bom prestar atenção, principalmente, mas não pelo outro, tá? Mas pelas suas tendências. Tá? Se você, vamos dizer, no seu sonho você estava com raiva e o resultado foi ruim, então não tenha raiva. De onde vem essa raiva? Né? É algum medo que você tem? Muito provavelmente, né? Então, trata disso. Quando você for encontrar com ele, resolve isso antes de conversar, antes de acontecer. Tá? Aí você muda a sua postura, né? Às vezes foi um alerta para você. A gente está sempre sendo ajudado, tá? Então esse trecho aqui do Livro dos Espíritos fala o seguinte: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Olha que legal. Explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue ao nosso pensamento, o nosso pensamento. Né? Então, ou seja, quando ele acude o nosso apelo, ou quando só chega o nosso pensamento até ele.
Para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Ou seja, estamos todos nós encarnados e desencarnados, tá? Porque é espírito, a trindade universal é Deus, espírito e matéria. Então, a partir do momento que você tem um corpo perispiritual, que seja emocional, que a gente vai ter quando a gente desencarnar, a gente ainda é matéria, tá? O espírito ainda é mais, quando a gente se despojar de mais um monte de corpo, demora muito ainda, tá? A gente está bem longe. Então, a gente está mergulhado, tanto os encarnados quanto nós, no fluido cósmico universal, certo? Então, ele é veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporções com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Olha que legal. Então, ou seja, essa transmissão ela é imediata, e o que determina a força, a velocidade, etc., dessa energia é a sua vontade. Então, como a gente falou, como é que a gente cura os hábitos? É um exercício já dessa vontade. Então, ou seja, você raciocina, o seu corpo físico ainda não está nessa vibração mental que você acabou de pensar, porque você passou muito tempo pensando errado. Então, a princípio, você usa a vontade para manter esse pensamento, apesar do seu corpo físico estar ali reclamando: estou cansado, quero comer mais, não quero mais estudar. Então você tem que usar a sua vontade para forçar isso um pouco. É um pouco sofrido esse processo, mas é um processo de disciplina. O livro também, no Mecanismo da Mediunidade, fala da questão da disciplina. Você, com a disciplina, você vai, e a sua vontade, e isso depende do quanto você quer fazer essa mudança, você vai exercitando isso, e vai conseguindo aos poucos, mudando, mantendo esse padrão mais alto, Mas você tem que orar e vigiar, como ele fala, tem que prestar atenção. Não adianta, porque a gente condicionou por muitos anos esses maus sentimentos, esses maus pensamentos. Então a gente tem que começar, principalmente pensamentos, depois os sentimentos. Então tem que começar a condicionar no caminho contrário, e isso exige trabalho, Exige trabalho, mas no final das contas é a forma que seu corpo tem que trabalhar. Então, se falta energia durante o processo, em algum momento, você pode ver uma pessoa que depois que ela muito tempo obesa, depois de um tempo entra em forma, que ela tem mais energia, mas o processo ele não é fácil, o processo é desgastante, porque você tem que vencer essas barreiras. Eu vou ler para vocês. Existe aqui, existe no Livro dos Espíritos eles ensinam você a fazer a prece, tá? De acordo com o que aprendemos, no Livro dos Espíritos, etc. Então, na verdade, não é te ensinar a fazer a prece. Como falou, é uma intenção, bons sentimentos, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas é uma prece, vamos dizer, talvez mais raciocinada, vamos dizer, porque você já entendeu como é que as coisas funcionam, Então aqui, prece para resistir a uma tentação, já que a gente está falando de maus hábitos, Qual que é a prece? Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento, e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei a expiação da minha falta nesta mesma existência e em outra, porque sou livre para escolher. Olha que legal, sempre chamando a responsabilidade, sabe? Nunca se fazendo de coitado, Você pede ajuda, mas você chama a responsabilidade, A gente sabe que a gente precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo a gente chama a responsabilidade. Agora, antes da gente fazer a elevação, eu vou passar um recado para vocês, Lembrando que estamos atendendo aos sábados e provavelmente vão voltar aí na terça, Ainda está sendo conversado. Vou passar aqui o telefone no qual vocês agendam esses atendimentos, que é o telefone do Roberto, tá?
Deixa eu só pegar aqui onde é que foi. Deixa eu... Tá aqui. 99128 4737, tá? É esse telefone. 99128 4737. Tá? Então, se vocês quiserem agendar, a gente está atendendo. Eu não sei se vai subir um pouco, né, Roberto? Mas a gente tem um limite aí de 15 pessoas que a gente está trabalhando. Os trabalhos estão sendo rápidos, né? A gente faz uma preleção rápida e faz os passes ali no salão mesmo. Está sendo um trabalho bem legal, um clima bem bom, tá? A gente está tentando atender da melhor forma possível vocês, mantendo a segurança, tá? E agora eu vou pedir para vocês, para a gente ir se acalmando, vocês pegarem uma água, tá? E vamos aproveitar aqui, eu vou começar lendo uma prece, tá, gente? Deixa eu ver, alguém mandou aqui um nome também, pedindo vibrações, né? Acho que foi ignorar, né? Deixa eu ver. Esther Faria Moreto. Benor Moreto. Tá. Acho que é isso, né? A gente vai agora para nossas vibrações, fazer... Como falou, a gente tem que condicionar primeiramente, né? A gente não sabe como é que foi o nosso dia, a gente teve uma conversa, fazer uma prece, essa prece tem que ser com conexão. Eu vou falar e a gente vai refletindo, tá? Eu vou pedir para vocês se acalmarem, sentarem numa posição confortável, e aí vocês vão me ouvindo enquanto eu falo sobre essa oração que fala das aflições da vida, tá? Como é que a gente enfrenta elas? Porque já que a gente está querendo mudar, a gente sabe que vai ter sim umas aflições, mas a gente acredita em Deus, acredita que Ele é bom, né? Esse é o princípio da doutrina. Deus existe, Ele é bom, é justo, então vai dar tudo certo, né? Eu vou pedir para vocês se acalmarem, sentarem de uma forma confortável. Vocês podem colocar as mãos espalmadas para cima ou em cima dele, para ficar mais confortável, tá? Descruzar as pernas para a energia subir e descer aí da forma que precisar, de forma livre. Descruzar os braços, tá? Faça uma respiração profunda. Vão relaxando o corpo, as pernas, o tronco, os braços, os músculos da face vão relaxando. Enquanto isso, vocês vão respirando fundo, ouvindo a minha voz e pensando sobre o que eu vou ler. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me, e se for justo, é útil aos vossos olhos. Que os bons espíritos, executores de vossos desígnios, venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Nós vamos aqui, com tudo isso em mente, de que temos nossas responsabilidades, mas temos também os nossos limites, e que no momento em que a vontade de Deus é feita, depois de nossos esforços, no caminho correto,
O que vier é o que tem que vir. A gente continua resignado, continua trabalhando, e assim que for de nosso merecimento, que for o melhor para nós, as coisas acontecem. Vamos chamando aqui a presença de nossos mentores espirituais. Vai sentindo aí, se aproximando de você, o seu mentor. E vamos recebendo nosso passe. Essa energia que vem do alto. Desce pelo coronário. Vai descendo por toda a espinha dorsal de vocês. Vamos sentindo essa energia. Essa energia às vezes vem pelos chakras também. Eu vou pedir para que vocês façam uma respiração funda e sintam ela entrando pelo peito, como se fosse uma energia que toma conta de todo o seu corpo, pelo seu chakra coronário. E quando você sopra, sai toda a angústia, todos os problemas do dia. E você inspira novamente toda essa energia. E exala de novo todo o estresse, os conflitos. E ficam só os bons pensamentos. Seu corpo vai se equilibrando. Os acúmulos energéticos vão se desfazendo. Uma luz solar vai tomando conta de sua casa, um vento solar, queimando formas, pensamentos, miasmas. Vamos levantando as proteções da sua casa. Plataforma de aço em 1, 2, 3. As laterais sobem em aço em 1, 2, 3. E vamos fechando essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Vamos levantando essa casa, desfazendo qualquer tentativa de alguém entrar que não deva. Água crística nas portas, janela. Vamos deixando o Evangelho ali em local adequado para uma leitura, para uma reflexão. Nós vamos agradecendo por esse momento. Vamos agradecendo pelos ensinamentos. E vamos expandindo essa energia que nós já recebemos. Essa energia vai tomando conta de nossa casa, de cada cantinho, banheiro, cozinha, sala. Se expande por nosso bairro. Por nossa cidade. Por nosso país. Como nós sabemos e aprendemos que nossa energia mental não tem limite físico, a gente toma conta de todo esse globo. E a gente influencia positivamente todo esse globo. Nós vamos vendo esse globo todo iluminado. Impulsionamos os nossos bons sentimentos, nossa vontade, essas energias benéficas. Cumprimentamos esses seres crísticos, Jesus, Miguel Arcanjo, esses outros de escalas mais elevadas. Pedimos para que eles nos acompanhem, a Maria também, nossa mãe, nos acompanhe nessa vibração, nesse direcionamento das melhores energias, dos melhores sentimentos, principalmente para esses países em dificuldade. Síria, Venezuela, toda a Europa agora que vem nessa segunda fase de pandemia, os continentes africanos que mal ouvimos falar. Vamos vibrando por todos os governantes, principalmente para aqueles com que a gente não concorda com as ideias.
São eles que precisam de mais ajuda. Não que a gente não concorde por algum tipo de discordância política, mas assim, por má intenções. Então uma energia positiva, um pensamento positivo a mais para esses que precisam. A intenção tem que ser amor, tem que ser mudança. Vamos vibrando por toda a nossa natureza, por todos os animais, plantas, todo esse ecossistema que nos sustenta, que são a base para a nossa alimentação, para a nossa vida, para o equilíbrio nesse planeta. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso mentor espiritual de nossa casa, de nosso país, Ismael. Vamos pedir para que ele se aproxime de nossos governantes, intua eles. Vamos vibrando pelo nosso Pantanal, pela nossa Amazônia, para que termine de vez as queimadas, os abusos. Vamos vibrando por todos que estão em leito de hospitais. Seja pelo Covid, seja por outras doenças. Vamos vibrando em especial para os que não têm leito e precisam. Vamos vibrando pelas famílias em dificuldade financeira, pelos que perderam emprego, pelos que tinham um negócio e faliram. Vamos vibrando para que eles encontrem algum tipo de conforto emocional, encontrem um significado nisso tudo, já que Deus é bom, Deus é justo, algum significado tem. Vamos vibrando pelo farol de Ismael, pela sua volta, por todos os seus atendidos, por todos os seus trabalhadores. Vamos fazer uma vibração especial por algumas pessoas, pelo senhor José Ailton Púpio, que está internado na UTI da Santa Casa, estado grave ainda, complicação por causa de Covid. O senhor José recebe todo o nosso carinho, recebe todo o nosso amor. Você receba o ectoplasma que precisa, as melhores emoções, os melhores sentimentos. Pelo senhor Antônio Eliseu, que também está no TI de Covid. Recebe também todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Também pela Josiana Vilela, uma vibração especial para ela. Para Fernando Miron Bueno, que está no Hospital do Unimed de Campo Grande. Que essas equipes médicas que atendem essas pessoas também sejam ajudadas, auxiliadas. Que o plano espiritual se aproxime. Como a prece, o que fala sobre a prece do Livro dos Espíritos, se a gente mentaliza, muitas vezes as pessoas são ajudadas sim. A gente tem que ter fé. Vamos vibrando pelo Giacomo Marques, que já passou por tanta coisa. Que ele vá se recuperando, vá recuperando suas forças, principalmente emocionais, que acabam sendo muito abaladas. Vamos vibrando pela Esther Maria Faria Moreto, pelo Bianor Moreto e pela Mariângela Moreto da Silva, que está ali, Silva, né? Mariângela Moreto Silva, que está cuidando deles nesse momento. Que recebam nossas melhores energias, que seus lares sejam
inundados com uma luz dourada, com uma luz verde. Vamos pedindo para vibrarmos por nós mesmos a permissão para que a gente absorva tudo que conversamos agora, para que essa elevação, esse condicionamento permaneça até a hora de nosso sono, até a hora de nosso descanso. Que se a gente for se desdobrar, dar uma volta por aí, que seja em boa companhia, que seja para aprender, para crescer. Se não for, que a gente entenda o porquê. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus, pessoal. Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência. Fiquem com Deus, mantenham esse condicionamento, essa condição elevada, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.